Oi, gente! Estamos aqui de volta e agora com os vídeos oficiais da Jornada Relíquia. E o primeiro vídeo que a gente quer trazer pra vocês é o vídeo de roteiro. Quando a gente vai escrever um roteiro, seja ele pra uma HQ, pra um filme, pra uma animação, tudo parte de uma ideia. E essa ideia inicial, em geral, se centra em um evento, mais do que em personagens. Então é muito mais comum que a gente pense em uma ideia de, por exemplo, vou fazer uma história sobre um tsunami, ou vou fazer uma história sobre um jantar, vou fazer uma história sobre como duas crianças ficaram sozinhas em casa. Enfim, primeiro a gente normalmente pensa em um evento, para depois pensar em quem vai habitar aquele evento. E aí entram os nossos personagens. Quando a gente começou a fazer o Relíquia, a gente teve essa primeira ideia do evento, e era um evento muito bacana. E aí a gente começou a desenvolver o evento, a pensar como ele seria articulado dentro da história, começou a inserir as personagens, e aí começaram a nascer muitas personagens. E conforme a história foi amadurecendo, a gente percebeu que chegamos num ponto em que ela não cabia mais no projeto que seria filmado. Então a gente sabia que naquele momento a gente não daria conta de executar aquela história. E a gente parou e deu 2 passos para trás. E nesse momento aconteceu uma coisa que é muito importante, muito delicada em vários projetos, que é você entender a sua história dentro do seu projeto. Então, o que realmente cabe ali? O que pode ser feito para que você possa, com o projeto, tirar o melhor da sua história, em vez de você ter uma história muito boa e seu projeto ficar ali engatinhando para chegar nela. E a gente queria, justamente, que o projeto conseguisse abraçar aquela história com tudo. E quando a gente deu esses 2 passos para trás, a gente ficou, ok, o que a gente pode fazer agora? E a gente decidiu escrever sobre o prólogo desse evento. O que aconteceu antes com aquelas personagens. E aí a gente escreveu o Relíquia. Ele basicamente conta a história desses 2 irmãos que estão em casa, estão sozinhos e percebem algo rondando a casa. E nesse cenário a gente quis trazer uma atmosfera de suspense, né, com um quezinho de terror, mas mexendo muito com o psicológico dos personagens. E dentro disso a gente criou na história uma curva dramática. Porque nesse momento em que a gente sabia quem eram os personagens, que história seria contada, a gente precisava trazer pra eles um ritmo, uma sequência de eventos que fizesse sentido para as pessoas. Por isso a gente criou essa curva dramática, que ela basicamente mostra, em termos de tensão na história, o que acontece com relação aos eventos. E assim a gente conseguiu estruturar melhor a nossa história. Em cima dela a gente escreveu o nosso argumento, que é uma versão muito mais livre da história, né? Muito mais narrativa e cheia de gatilhos literários, né? E depois desse argumento a gente foi, enfim, pro roteiro, que é uma versão mais técnica da história. E uma observação muito interessante sobre o roteiro, principalmente se você estiver escrevendo um roteiro para uma equipe, não for só para você, é que ele precisa dar liberdade para a equipe. Então, depois que a gente passou por todo esse processo em que a gente era muito a história, a gente fazia muito parte daquele universo, a gente teve que se desprender e, de fato, escrever a história para que a equipe também pudesse criar em cima dele. E aí o roteiro, ele não pode, por exemplo, quer dizer, pode, mas o melhor, o ideal, é que ele não limite, por exemplo, a fotografia do filme. No sentido dele não dizer, vai ter uma luz assim, assado nessa cena. Fica limitando, né, o diretor de fotografia. Ou o som, se ele tiver muitas limitações sonoras, limitações de quadro, né, enfim. E até limitações de ator, no sentido de que ele pode, se você quiser, detalhar o roteiro a um nível em que ele define respiros, literalmente, de personagens. Então, você pode acabar limitando muito o seu ator em termos de criatividade dentro daquele personagem. E é isso! Esse é o nosso primeiro vídeo da Jornada Relíquia. E daqui pra frente, vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse universo do Relíquia, como foi criar esse filme. E eu espero muito que vocês gostem. E, por favor, deixem comentários, façam perguntas, a gente vai fazer o nosso melhor pra responder todos vocês.